Bom, hoje nós vamos iniciar 1 Crônicas. Eu vou ler do 1 ao capítulo 4 e depois Eclesiastes 9. Vamos lá. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim, Rodanim. Estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi, Seba, Ávila, Sabtá, Ramá e Sabteca. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Misraim gerou os Lúditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuítas, os Patrositas, os Casluítas, dos quais se originaram os filisteus, e os Caftatoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Éter, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Gigarzeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Ramateus. Estes foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã, Uz, Ru, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Éber. E Éber nasceu dos 2 filhos. Um deles chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Uzão de Clã, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Salá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naur, Terá e Abraão, que é Abraão. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura, Zinra, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Joquizã, Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian, Efar, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Gorá. Estes foram os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz, e Amaleque de Timã, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Misa. Estes foram os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Esser e Dizã. Lotã tinha uma irmã chamada Tina. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Omã. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Cefó e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este foi o filho de Aná, Dizon. Estes foram os filhos de Dizon, Edã, Esbá, Itra e Querã.
Estes foram os filhos de Eser: Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes que os israelitas estivessem um rei. Belá, filho de Beur, sua cidade chamava-se Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bosrã, foi o sucessor. Joabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avde. Haddad morreu e Sanlá de Masrecá foi o seu sucessor. Sanlá morreu e Saul de Reobote, próximo a Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã morreu e Haddad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Após a morte de Haddad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Tina, Alva, Jatete, Olibama, Elam, Pinom, Kenaz, Temá, Mibzar, Magdel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Vamos para Crônicas 2. Herã foram os filhos de Israel, Ruben. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Esses foram os filhos de Judá: Onã e Selá. Ele teve 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Ramuel. Estes foram os filhos de Zerá: Zinri, Etan, Emã, Calcol e Darda. Foram 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Este foi o filho de Etan, Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Caleb. Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho. O segundo foi Abinadab, o terceiro Semeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozem e o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Absai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Massa, filho do ismaelita Jeter. Caleb, filho de Esrom, teve uma filha chamada Jeriote, com a sua mulher Azusa. Estes foram os filhos de Azusa: Gezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Caleb tomou por mulher a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho chamado Segube. Segubes gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram Ravote Jair, bem como Kenate e os povoados ao redor, ao todo 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu,
em Caleb, Efrata, Abia, a mulher de Jezron, deu-lhe Assur, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel. O filho mais velho, Esrom, Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aias. Jerameel teve outra mulher chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, filho mais velho de Jerameel, Maás, Jamim e Equer. Estes foram os filhos de Onã, Samai e Jadã. Estes foram os filhos de Samai, Nadab e Absur. O nome da mulher de Absur era Abiail. Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molibe. Estes foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize, pai de Cesã, pai de Alai. Estes foram os filhos de Jada, irmão de Samai, Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatans, Pelete e Zaza. Foram esses os descendentes de Jerameel. Cesã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma de suas filhas por mulher, e ela deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade. Zabade gerou Efilau, Efilau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Eles, Eles gerou Eleasa, Eleasa gerou Cismai, Cismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Alisama. Estes foram os filhos de Caleb, irmão de Jerameel, Mesa, o mais velho, que foi o pai de Zife, e seu filho Maressa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron, Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorquião. Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Betzur. A concubina de Caleb, Efá, teve 3 filhos, Harã, Mozá e Gazés. Harã gerou Gazes. Estes foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Saaf. A concubina de Caleb, Maaca, teve 2 filhos, Seber e Tiraná. Ela também teve Saaf, pai de Madmanã, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. A filha de Caleb chamava-se Axa. Caleb teve também estes outros descendentes, os filhos de Ur, os filhos mais velhos de Efrate, Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, o povo de Haroé, metade dos Manatitas, e os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses descendentes, os Oratitas e os Estaoleus. Os descendentes de Salma, o povo de Belém e de Atrote Beté Joabe, os Netofatitas, metade dos Matitas, os Zosreus, e os clãs dos escribas, que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Ramate, antepassado da família de Recabe. Vamos para Crônicas 3. Estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O filho mais velho era Aminon, o filho de Ainon, de Jezreel, o segundo Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite.
O quinto, Cefatias e de Abital. O sexto, Altreão, de sua mulher Eglá. São esses os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos. Nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeai, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que teve com Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, sem contar os filhos que teve com as suas concubinas, e sua filha Tamar, irmã deles. Os filhos de Salomão foi Roboão, o filho de Roboão foi Abias, o filho de Abias Asa, o filho de Asa Josafá. O filho de Josafá, Jeroão, o filho de Jeorão, Acasias, o filho de Acasias, Joás, o filho de Joás, Amazias, o filho de Amazias, Azarias, o filho de Azarias, Jotão, o filho de Jotão, Acás, o filho de Acás, Ezequias, o filho de Ezequias, Manassés, o filho de Manassés, Amon, o filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, o primeiro, Joaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os sucessores de Joaquim foram Joaquim e Zedequias. Estes foram os filhos de Joaquim. Ele foi levado para o cativeiro. Sealtiel, Malquirão, Pedaias, Senazar, Jecamim, Rosama e Nedabias. Estes foram os filhos de Pedaias, Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel: Mesulão, Hananias e Selomite, irmã deles. Teve ainda mais 5 filhos: Razubá, Oel, Barequias, Razadias e Juzabe, Rezedeque. Estes foram os descendentes de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, de Anã, de Obadias e de Secanias. Estes foram os descendentes de Secanias, Semaías e seus filhos, Ratus, Igal, Bariá, Nearias e Safate, 6 descendentes ao todo. Estes foram os 3 filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Rasricão. Estes foram 7 filhos de Elioenai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Vamos para Crônicas 4. Só nominho fácil, né, gente? Meu pai. Estes foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaias, filho de Sobal, gerou Jaade, e Jaade gerou Almai e Laade. Estes foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã, Jezreel, Ismã e Idbaz. A irmã dele chamava-se Hazeleopone. Depois teve Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Assur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Relá e Naará. Naará deu-lhe Auzã, Efer, Temeni e Raastari. Estes foram os filhos de Naará. Estes foram os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etinã e Cos. Gerou Anube e Zobeba e os clãs de Arel, filho de Arum. Jabes foi homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muita dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel:
Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de mares e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Passeia e Teiná, fundador de Ir-Naás. Esses habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otaniel e Seraias. Estes foram os filhos de Otaniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofrã. Seraías gerou Joabe, fundador de Geharazim, que recebeu esse nome, porém os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealelel, Zifa, Tiria e Azarreel. Estes foram os filhos de Enzra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou-se com Biti, filha do faraó, e teve os seguintes filhos, Miriam, Samai e Isba, fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz a Jered, fundador de Gedor, a Eber, fundador de Socó, e a Juctiel, fundador de Zanoa. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Keila, Ogarmita, e Estemoa, o Macatita. Estes foram os filhos de Simão, Amnon, Rina, Bene-Hanã e Tilom. Estes foram os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, Lada, pai de Maressa. E Selá também foi antepassado dos clãs dos que trabalhavam com o linho e Bet-Asbeia. De Joaquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Saref, que governavam em Moabe, e Jazub-Lemen. Estes registros são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Etaim e em Gederá, perto do rei, para quem trabalhavam. Estes foram os filhos de Simeão, Nemuel, Jamim, Jarib, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salom, pai de Mibsão, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma. Seu filho Ramuel, pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por isso, todos os seus clãs não se igualam em número à tribo de Judá. Eles viviam em Berseba, Moladá, Hazar, Sual, Bila, Ezen, Tolade, Betuel, Ormá, Ziglag, Bet, Markbod, Hazer, Suzim, Bet-Birim e Saaraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etam, Ain, Rimon, Toquém e Azã, com todos os povoados ao redor deles até Baalat. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraias e bisneto de Aziel. Também Elioenai, Jacoba, Jezoias, Azias, Adiel, Gesimiel, Benaia, Eziza, filho de Zife, neto de Alom, bisneto de Gedaias, trineto de Sinzi e tetraneto de Semaias.
Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito e por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagem para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas, numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, estes homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagens para os seus rebanhos. E 516 simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaias e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado, e ali viviam até hoje. Amém. Vamos para Eclesiastes 9 agora. Verso 1. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, peraí. É melhor para eu ler. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que o espera, se o amor ou o ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece que faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembranças deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com uma mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiveram de fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígios, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora, assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, e os pássaros são pegos num laço. Também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria, que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade, de poucos habitantes, um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, aquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se livrou daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor que a força, a sabedoria do pobre é desprezada. E logo
já não se dá atenção às suas palavras. As palavras do sábio devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Amém. Ai, que bênção. Gente, a gente vai. Quero falar um termo aqui para vocês, né? Que a tradução ela não é muito legal, né? Do livro de Eclesiastes, que fala assim, sem sentido, né? Dessa vida sem sentido. Gente, foi muito mal traduzido essa palavra, porque no hebraico, essa palavra é a palavra revel, né? E revel em hebraico não quer dizer sem sentido, né? Mas quer dizer literalmente sopro, vapor, né? É uma névoa, algo que é transitório, certo? Isso que quer dizer revel, que é essa palavra que está em Eclesiastes. Então, toda vez que você lê essa palavra sem sentido, que não foi bem traduzida, né? Você agora sabe que não é sem sentido, mas é como um vapor, como uma névoa, algo que é transitório, algo que é passageiro, né? E esse capítulo aqui, ele é extraordinário de Eclesiastes, porque ele traz essa questão aqui de reconhecer, né, a nossa fragilidade e aproveitar bem o tempo que nós temos, o tempo que o Senhor nos deu. Olhar, né, que a esperança que nós temos no Senhor, porque a nossa vida ela é como um vapor, algo transitório, né? Mas nós temos um propósito que é eterno. Então, a sabedoria é você viver dentro da perspectiva de Deus, da perspectiva eterna, né? Então, é um capítulo muito, muito poderoso, muito extraordinário. E dentro disso, a gente vai entender aqui um pouquinho em Crônicas, que fala aqui no capítulo 4 sobre Jabes, né? Que justamente aplica nessa questão aqui do propósito. Mas por que a gente tem aqui essas genealogias? Né? Por que o Senhor fez questão de escrever esses nomes? Né? Nós lemos aí basicamente 4 capítulos só de nomes, genealogias. Então a gente tem aqui 2 aspectos, queridos, que a gente precisa entender. Tudo que está na palavra tem a sua importância, né, devida. Então, nada, absolutamente nada que está na palavra é algo sem importância ou de mero acaso que entrou ali. Não, a palavra de Deus ela é extremamente precisa, valiosa. E a gente vê que nessa genealogia, a gente vê uma precisão e uma fidelidade de Deus em preservar a linha messiânica, né? A linhagem de onde viria Yeshua. Então, tudo ali é registrado. E essa compilação aqui, ela foi feita até no exílio babilônico. Então, ela foi uma compilação num período difícil de Israel, né, em que Israel estava ali como escravo na Babilônia, longe da sua terra, e foram feitas ali aquelas compilações ali de genealogia, trazendo a esperança, né, de que o Senhor foi fiel ali em preservar toda a linhagem dele, né? E tem algo profético também em relação às genealogias, que é importante você entender. Porque a palavra de Deus, ela fala várias vezes sobre os livros que existem nos céus, onde há os registros, né? Então, o livro de Crônicas é como se ele perfigurasse, né, os livros que existem nos céus, né? Então a gente vê isso, vários versículos apontando para esses livros. Por exemplo,
Em Daniel 12, ele fala, todo aquele que for achado escrito no livro, né? Em Salmos vai falar assim, ó, né, quando Davi ora ali, né, ó, que os inimigos sejam riscados do livro da vida, né? Em Lucas 10 fala, ó, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus, né? Querem outro? Apocalipse 21 vai dizer, só entrarão nela os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Olha como é forte. Então, assim, tem vários outros, tá? A palavra, ela nos traz esse segredo, a revelação desse segredo, de que o Senhor, ele tem, os nossos nomes, eles são registrados nos livros celestiais. Então, o livro de Crônicas, ele traz aqui nessas genealogias, assim, que você pensa, para que isso? Tem muitos segredos em cada uma dessas genealogias, né, e elas perfiguram os registros que estão nos céus. E é interessante aqui que no capítulo 4, a palavra traz sobre Jabes, né? Jabes, é interessante que a tradução do nome dele é dor. Dor. E no capítulo 4, versículo 10, está escrito que Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoasses e alargasse as minhas fronteiras, e se a tua mão fosse comigo e me guardasses do mal, de modo que eu não sentisse dor. Olha que interessante. De modo que eu não sentisse dor. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então aqui a gente vê, queridos, algo muito extraordinário. Primeiro que o significado do nome desse homem era dor ou sofrimento. E no versículo 9, está registrado que a mãe dele chamou ele assim, porque com dores, né, ela fala, porque com dores eu dei à luz. Mas, ironicamente, né, esse homem que o nome estava associado à dor, ele se torna ali um exemplo de como Deus pode transformar todas as coisas. Por quê? No versículo 9 diz que Jabes foi mais ilustres do que seus irmãos. E a oração dele é justamente, né, para livramento de dor. Livramento de dor. Jabes, ele tem uma oração aqui muito específica. A forma como ele ora é muito específica. E a gente precisa pegar isso nessa manhã, porque a própria Bíblia nos ensina como a gente deve orar. A gente precisa ser específico na nossa oração. E a nossa oração, ela tem que ser cheia de fé. Não pode ser uma oração que já duvida, né? Se você for orar já duvidando, aquilo ali não tem fé nenhuma, não tem confiança nenhuma. E a palavra fala que sem fé, ou seja, sem confiança, é impossível agradar a Deus. Então, outro versículo que a gente pode ligar a esse contexto, né? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Então, olha só, sem fé é impossível você agradar o Senhor, né? Então, quando você lê a palavra fé na sua Bíblia, você precisa lembrar que no hebraico a palavra fé é confiança. Na tradução mais próxima, né, para nós aqui do Ocidente, fé é confiança. Então, a oração de Jabes, ela foi uma oração específica e ela foi uma oração cheia de confiança. E ele pede, né, a expansão, ele pede ali a bênção do Senhor, a expansão e a proteção, né, o livramento do mal. Ele pede para que Deus alargasse as fronteiras dele. Olha que interessante isso.
Isso mostra o que? Aponta para a expansão do reino de Deus. Né? É muito interessante isso, a forma como ele pede para que o Senhor alargue as fronteiras dele. Então, Jabes, ele vai em toda essa oração, né, ele vai ali demonstrando, né, se me abençoasse, ele demonstra a humildade ali diante do Senhor, a necessidade dele ser cuidado, ser abençoado, ele reconhece ali, né, que quando ele pede, se a tua mão for comigo, ele reconhece que a mão do Senhor é forte, né? Como fala nos Salmos, a tua destra me sustenta. Então, Jabes, ele apenas não busca bênçãos para ele, materiais, mas ele busca a presença divina, a presença ativa de Deus ali sobre a sua vida. E quando ele pede ali para alargar as fronteiras, aqui a gente está num contexto de uma sociedade agrícola, né? Então, a terra ali significava maior prosperidade. Então, ele estava pedindo ali para o Senhor alargar as fronteiras dele, porque essa expansão também daria a ele uma influência, né? E território ali espiritual. Então, quando a gente pensa sempre nisso, em expansão do reino de Deus através do evangelho, é a gente entender que a expansão, ela representa essa influência sobre aquele território, né? E aí Jabes fala assim, ó, e se me guardares do mal, né? Se me guardares do mal, ele busca aqui tanto por proteção física quanto por proteção espiritual. E aí ele fala assim, ó, de modo que eu não venha sentir mais dor. Então, aquele que foi nascido da dor e recebeu esse nome, né? Olha que tremendo. Aqui ele está pedindo na sua oração não só a ausência da dor, mas uma transformação completa da condição dele, né? E a palavra fala, e Deus lhe concedeu. E Deus deu a ele aquilo que ele tinha pedido, de forma completa. Deus, ele honra as orações que são feitas com fé, com confiança, com humildade. Ele honra as orações que estão alinhadas com os propósitos dele, com a visão dele, que é melhor do que a nossa. Então, é muito, muito tremendo aqui essa oração e a forma como ensina as nossas vidas, é como a gente deve orar, né? A nossa oração deve ter expectativa, né? Deve ter confiança. A gente deve orar esperando a resposta do Senhor, porque Deus, ele honra a nossa fé. Ele honra. Então, pontos práticos para a gente aplicar na nossa oração no dia a dia, né? Seja específico. Quando você orar, né, seja específico, especifique as suas necessidades para o Senhor. Ore, né, por áreas concretas da sua vida. Faça orações específicas. Busque sempre no Senhor a expansão. Busque por crescimento espiritual. Ore para que o Senhor te dê oportunidade para você servir, para você influenciar onde você está, para que você seja influência do reino de Deus sobre a terra. Peça oportunidade ao Senhor para você servir a esse rei, a esse reino extraordinário, poderoso, glorioso. Peça pela presença de Deus na sua vida, pela mão de Deus. Ela é mais valiosa do que qualquer bênção, querido. Muitas vezes a gente fica ali pedindo as bênçãos, peça a mão do Senhor sobre a tua vida. Peça a mão dele, que a mão dele esteja sobre ti. A mão dele sobre ti, te guardando, te livrando, te cuidando, é mais valiosa, mais preciosa do que qualquer bênção que você possa pedir. Busque intimidade com o Eterno. Busque conhecê-lo profundamente. Fala com ele, Senhor, eu quero conhecer mais o teu coração. Eu quero ter um relacionamento íntimo, profundo contigo a cada dia mais. Me conduza a isso. Peça para o Senhor te livrar do mal.
aqui, essa oração de te livrar do mal, ela é no sentido tanto físico quanto espiritual. Peça para que o Senhor te dê sabedoria para você evitar tentações malignas, para você não ouvir vozes malignas. Então, a gente vê que a oração de Jabes aqui ensina que Deus ele se importa com os detalhes, os nossos detalhes mais pessoais, né? E ele transformou um homem aqui cuja o significado era dor. O nome dele era dor. E ele transforma ele em alguém que era mais ilustre do que seus irmãos. Alguém que era mais ilustre do que seus irmãos. Então que a gente possa orar com essa mesma fé de Jabes, sabendo que o Senhor ele é fiel para responder às nossas orações. Amém? Ele é fiel para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos, muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar. Deus transforma a dor em propósito. Deus transforma a limitação em expansão. Deus transforma o medo em confiança. Ele faz. Ele faz. Ele é poderoso. Ele é glorioso. Então, seja específico. Ore como Jabes, seja específico, seja confiante, né? Tenha expectativas no Senhor, que o Senhor vai mover os céus. Se a tua oração estiver alinhada com o coração dele, se ele vê fé em ti, né? E a gente tem que entender que Deus ele tem o tempo dele. E a gente não pode desanimar. Não é porque a gente orou hoje, não aconteceu amanhã, que a gente já desanima, já fala que tá. Não, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus, ele tem um tempo dele específico, e o tempo dele é perfeito. Né? Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Então, a nossa função aqui é só uma: orar, orar especificamente e aguardar no Senhor. Esperei pacientemente no Senhor, tendo a fé, a certeza de que Ele vai responder e Ele fará muito melhor do que aquilo que a gente está imaginando, pensando ou pedindo. Amém? Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a sua vida. E amanhã estamos juntos, firmes e fortes no propósito. Bom dia, shalom, shalom.